Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro intensivão do gerenciamento de resíduo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental, trabalho com investigação e remediação de áreas contaminadas, gerenciamento de resíduos perigosos, sou auditora de conformidade legal, trabalho na Trial Rio Tecnologia Ambiental, sou gestora lá, técnica e comercial também. E hoje o tema da nossa live vai ser gerenciamento de resíduos em ferrovias, né? Então, se você acha que você sabe tudo, eu vou te convidar para assistir essa live até o final e aí depois vocês me contam se realmente vocês não aprenderam algo com isso aqui hoje, tá bom? Com esse tema. E hoje quem vai estar comigo falando sobre esse tema é o Fábio Morelli, tá? Que trabalha na empresa MRS Logística. São mais de 1.600 quilômetros de ferrovia e passa por 3 estados. Imagina fazer a gestão disso. Então eu vou pedir para vocês deixarem aqui a cidade de vocês, a região de onde vocês estão falando. Ontem não, antes de ontem apareceram cidades que eu nem conheço, então eu gostaria muito de saber de onde vocês estão falando, de onde vocês estão conectando, tá bom? E enquanto vocês escrevem aqui, eu vou tentar aqui já ir chamando o Fábio para entrar com a gente. Só um minutinho. Mandei o convite, vai aparecer aí para você. Aê! Seja bem-vindo, Fábio! Olá, Olá, boa noite! Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer, falar um pouquinho sobre sua jornada aí profissional. tá joia, tá bom? Tá, Primeiro, boa noite, pessoal, todos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? tá perfeito, tá ótimo. Então tá bom. Bom, meu nome é Fábio Morelli, né? Já fui apresentado aí pela Jaque. Eu já estou na MRS há 10 anos e alguns meses. Eu cheguei na MRS em dezembro de 2010. Tive algumas experiências anteriores, né, na área de siderurgia e na área de indústria automobilística. Então, a gente aprende bastante passando por essas áreas que geram bastantes resíduos, né, num processo produtivo muito intenso e muito dinâmico. Então, isso, ao longo do tempo, a gente vai caminhando, né? Então, já são quase 20 anos nessa área de gerenciamento de resíduos, né? Então, a gente aprendendo bastante coisa e espero poder contribuir, né, com esse tempo e com esse tema com vocês aí. Nossa, com certeza, 20 anos não são 20 dias, né, Fábio? Eu acho legal, já que assim, tem uma historinha muito interessante, né? Quando eu era criança, né, assim, eu sou oriundo de Petrópolis, e aí eu estou falando de 40 e poucos anos atrás, quase 50, e a coleta de lixo nas cidades era feita assim, o caminhão de lixo parava na entrada da rua e os garis, né, recolhiam lixo através de um tambor, e eles ficavam rodando aquele tambor, porque a gente gerava muito pouco lixo na época, né? Hoje a gente tem uma geração monstruosa de resíduos nas nossas casas. E a minha mãe sempre, quando eu não queria estudar, eu queria fugir para ir jogar bola, né? Aí minha mãe falava assim, olha, se você não se dedicar aos estudos, tá, assim, é complicado, assim, as profissões, né, ficam difíceis na frente e você vai aí trabalhar coletando lixo, né? Esse era um ponto que minha mãe falava, coitada, lá naquela época. E aí não adiantou, eu estudei e estou aqui E coletando lixo. continua trabalhando, coletando lixo. Exatamente, estudei, Excelente, corri maravilhoso. atrás, mas estamos aí. É isso aí, perfeito. Fez disso uma profissão, grande missão aí da tua vida, né? Muito legal. Muito legal, muito Muito legal. bacana. E aí, assim, você está na MRS Logística hoje como responsável lá, gerente de meio ambiente, né? Você poderia também falar um pouquinho sobre a empresa, o que ela faz, para quem não conhece, né? Conhecer um pouquinho também Tá? sobre a MRS Logística? Tá bom. Bom, a MRS é uma concessão ferroviária, né? Então a gente tem um contrato com o governo federal, um contrato de aluguel, vamos dizer assim, né? De toda a estrutura e infraestrutura, né? Da ferrovia, que passa por Rio de Janeiro, como você falou, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, basicamente, né? A gente tem
um transporte muito grande do minério gerado aqui em Minas Gerais. Então, ali no quadrilátero ferrífero, né, a gente carrega os nossos trens, são mais ou menos, aí eu vou dar um número aqui de 20, 22 trens por dia, né, trens com 150 e poucos vagões, vamos dizer assim, né, cada vagão com 100 toneladas de minério. Esses vagões descem pelo que a gente chama de ferrovia do aço, então saindo de Minas Gerais com destino aos portos do Rio de Janeiro, né, ali em Itaguaí e Mangaratiba. E sobem de novo, que a gente chama de carrossel do minério, né? Então ele chega, é carregado, descarrega e sobe vazio para novamente carregar. E nós temos um outro ramal que vai do Rio de Janeiro até São Paulo, se dividindo em dois percursos ali, indo para a Baixada Santista, Porto de Santos, e o outro ramal indo para o interior de São Paulo. E nesses ramais, aí sim, é um transporte de cargas mais específicas, né? Contêiner, material siderúrgico, grãos e tudo que pode ser transportado pelo trem. E hoje a nossa meta é aumentar realmente essa gama de materiais transportados aí para conseguir contribuir com o nosso país, né, na distribuição de grandes volumes de carga e com o menor impacto ambiental, né, porque o impacto ambiental da ferrovia é muito menor do que o impacto da rodovia. Então, a gente tenta ajudar o país a crescer nessa linha de trabalho. E como você falou, né, são mais de 1.600 quilômetros de ferrovia, a gente passa em 3 estados, 108 municípios, então Nossa. Tem bastante conversa. E como? E assim, ao longo do intensivão do gerenciamento de resíduo, a gente veio abordando aí vários temas sobre gerenciamento de resíduo. Então, o pessoal já conseguiu até visualizar um pouco de como é feito o gerenciamento de resíduo. Só que hoje você vem desmistificar isso, porque a sua empresa, a gestão, ela é sem paredes, né? Você não tem como controlar uma série de coisas. Então, eu queria saber de você o que tem de diferente na gestão, né, de resíduos em uma ferrovia, comparada aí com as outras empresas. Bom, legal, Jaque. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, né? Até pelo tempo que a gente já se conhece, trabalha junto. Eu costumo dizer o seguinte, a gestão de resíduos na ferrovia, ela se divide basicamente em 3 cenários bem diferentes. O primeiro cenário são os cenários das oficinas. Então, a gente tem 11 oficinas, entre oficinas de vagões, de manutenção, né, de vagões e de locomotivas, onde a gente tem uma geração e uma gestão de resíduos ali muito próximo do que é uma indústria normal, né, principalmente na área de manutenção. Então, você vai ter geração de resíduos contaminados com óleo, né, ali a estopa, o material que os mecânicos usam para fazer o trabalho deles, né, a parte toda de embalagem de peças que são trocadas, são repostas, as próprias peças que são trocadas, né, filtros de óleo, por exemplo, mangueiras, mangotes, essa história toda, e a parte de geração de resíduos também de escritório, né, de materiais administrativos, papel, plástico, papelão, toda essa parte de resíduos que é gerado, que a gente conhece dentro de uma indústria comum, né? Alguns insumos que chegam, sobram, enfim. E a gestão de resíduos é feita de uma forma tradicional, vamos dizer assim. Então, você pega o resíduo, identifica, embala, segrega, coloca na central de resíduos, monta lá a sua carga e chama a empresa para recolher e fazer o destino desse resíduo. Então, fica uma gestão fechada dentro da oficina que é muito semelhante a uma gestão de qualquer indústria, né? Então, nós temos lá os resíduos classe 1, classe 2, e aí os efluentes também, que são gerados em estações de tratamento. Então, assim, ali é um cenário muito padrão do que a gente tem nas outras indústrias. Mas aí, como você falou, né? A ferrovia não se mantém só nas oficinas. Então, nós temos 1.600 quilômetros de ferrovia, com alguns pátios ferroviários, onde os trens estacionam, ou para fazer a passagem de um pelo outro, ou exatamente para ficar ali aguardando o movimento a ordem para se movimentar. E nesses momentos pode ser que a gente tenha também algum tipo de manutenção necessária para esses equipamentos e da própria via. Então você tem um segundo cenário de geração de resíduos, que é um cenário totalmente remoto às oficinas. Então você vai ter que dar o suporte para aquela equipe que vai fazer a manutenção de uma máquina que está em campo, e aí tem que ter lá a capacidade deles ter a geração de resíduos dele, né, segregada, separada, embalada e guardada, que aí depois você tem que transferir isso para um ponto de apoio mais próximo, que é uma oficina mais próxima, alguma instalação da empresa próxima,
Então, você tem que ter uma gestão de resíduo remota. Ela vai aonde a turma está. E também a manutenção da própria malha ferroviária, onde você vai ter ali poda de árvore, de vegetação que invade a ferrovia. Você vai ter a troca dos dormentes, né, que são madeiras. Você tem a troca dos trilhos, que aí você vai gerar metais ali, tanto o trilho como os sistemas de fixação. Então, você tem uma geração de resíduo remota que você precisa ir até o cliente aonde ele estiver. Cara, vou fazer uma manutenção em tal cidade, em tal quilômetro ferroviário. Opa, a gente tem que dar um jeito de ir lá e montar uma estrutura para que ele possa trabalhar e seguir as normas ambientais. E a gente tem um terceiro cenário, esse um pouco mais crítico, que como você falou, como eu tenho uma empresa que não tem muros nem portões, a gente tem uma relação com a comunidade muito grande. Então você tem a comunidade andando de um lado e para o outro dentro da empresa que eu trabalho. E, infelizmente, a gente tem algumas necessidades públicas hoje, e a coleta de lixo é uma dessas necessidades não atendidas pelo governo, né, pelo Estado, e a comunidade, então, acaba por descartar todo o seu lixo, todo o seu resíduo gerado em casa, gerado em alguma atividade que ele fez, uma obra que ele fez na casa dele, ele vai pegar o resíduo de entulho e vai jogar na linha férrea. E ele coloca isso naquelas áreas do lado da linha férrea, e isso, por vezes, inclusive, atrapalha a própria movimentação do trem. Então, a gente tem que ir lá e retirar esse resíduo de lá para ter a passagem do trem. A gente tem problemas, né, grandes também com essas questões aí, nas passagens em nível, que você acaba também gerando uma questão de insegurança para a comunidade, que vai atravessar. Então, a gente tem que fazer essa limpeza. E a gente não deixa de ser responsável pela nossa faixa de domínio, pela nossa área, que é a nossa empresa. Então, se alguém vem e joga um lixo aqui dentro da nossa empresa, nós temos que ir lá limpar e recolher. Então, é um terceiro cenário, e onde você encontra absolutamente de tudo. E quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. Né? Você vai encontrar lá lixo comum, que a dona de casa às vezes gera em casa, os entulhos, né, que às vezes uma obrinha gera em casa. Você vai encontrar animal morto, que às vezes morre e a pessoa joga para lá. Enfim, é uma infinidade de material. O cara troca o sofá da casa dele, joga lá na linha do trem, o colchão joga lá na linha do trem, a geladeira, o fogão, joga lá. E a gente, então, tem que vir fazendo essa gestão. Então, é muito complicado esse terceiro cenário. Então, a gestão de resíduos numa ferrovia, eu acho que tem essa característica diferente das indústrias. Né? Você tem um cenário estático dentro de uma empresa, você tem um cenário onde você vai atrás buscar o teu pessoal, e você tem um cenário que você não sabe nada que tem que fazer, porque a todo momento você tem uma ocorrência desse tipo que você tem que atender. Então, realmente, são dinâmicas bem diferentes. Nossa, e bastante diferente, né? Você tem dentro da sua gestão aí, pelo menos umas 3 gestões diferentes do gerenciamento de resíduos. Sem contar as manutenções Exatamente. ainda das linhas, né? Que se bobear ainda... Sim, porque você tem ali, basicamente, a manutenção das linhas, você tem algumas questões. Você vai ter a limpeza do terreno, né? O mato, alguma coisa que vai ficar ali, vegetação que você tem que tirar. Às vezes, a troca do lastro, né? Aquela brita que fica ali na linha, essa brita tem que ser trocada de tempos em tempos, porque ela é como se fosse um colchão de drenagem. Ela precisa deixar passar a água, mas com muito tempo, ela começa a receber impurezas, né? Poeira ou vários materiais, que isso vai fechando esse colchão de drenagem, e você pode ter, então, problemas com a linha férrea, né? E aí você pode ter um acidente se essa não estiver legal. O trilho, pelo próprio desgaste dele, né? E os dormentes também por desgaste. Então, você vai ter esses 4 resíduos que você vai retirar, né? Vai trocar, e você tem que ter toda uma logística para retirar esse material de lá, porque ele tem que ser destinado de forma correta. Né? A brita, o dormente, os trilhos, a gente consegue fazer uma gestão, por exemplo, de reaplicação, de reutilização, de reciclagem desse material. A vegetação, obviamente, tem que ser destinada a um aterro, né? Licenciado, uma questão desse tipo. Então, na manutenção da malha, você tem isso. Agora, você tem os equipamentos que você precisa manutenir. A gente tem, por exemplo, um equipamento que faz a parte do esmerilhamento do trilho, né? Ou seja, ele vai sempre esmerilhando o trilho para deixar o trilho lisinho, para que não haja problema no transporte, né? Durante o deslocamento da máquina. Esse equipamento ele tem 250 metros, por exemplo, de tamanho. Nossa. Então, ele não cabe dentro de uma oficina nossa normal, de uma locomotiva, que tem lá seus 30, 40, 50 metros.
Então você tem que pegar e você tem que fazer manutenção, você tem que lavar esse equipamento, porque senão fica também numa condição impossível de... E tudo isso gera resíduo, efluente, e aí você tem que apoiar a equipe que está lá no campo, porque eles não são diferentes dos funcionários que estão nas oficinas. Eles não têm que serem tratados diferentes, eles têm que ter todo o recurso de quem está na oficina. E é isso que a gente tenta buscar o tempo todo, né? Estar atrás dessa turma, e às vezes é em local que você não consegue chegar. Às vezes você não chega com um equipamento, ou você chega pela própria linha férrea, ou você chega a pé, carregando as coisas na mão, no braço, porque realmente os lugares às vezes são bem remotos. Então é um desafio grande, é um desafio muito interessante. É um ponto de vista, né? Vamos lá, é o copo. É o copo meio cheio, meio vazio. Os profissionais que estão aqui na live, porque os comentários não ficam para quem depois assiste, mas os comentários aqui estão maravilhosos, tipo, nossa, não é nada fácil, né? Nossa, que desafio! Nossa, o pessoal está aqui, ó, ninguém imaginava o que é o gerenciamento de resíduos de uma ferrovia. Muito legal. E um detalhe, né, Jaque? Nós estamos falando de 24 horas, 7 dias por semana, 31 por mês, 365 dias por ano. Não para. A ferrovia não para, não pode parar. Então, eu acho que para você conseguir chegar um dia a ser um gestor de uma ferrovia, é melhor você adquirir muitas experiências antes, porque o desafio não é brincadeira, não. Isso aí não é para amador, não, né? Assim, a MRS Logística, ela tem aí uma malha ferroviária muito grande, como a gente falou, né? Que abrange vários municípios e 3 estados. E aí eu queria saber de você, como que você faz para gerenciar todos esses pontos de geração de resíduo, que imagino eu que deva ser também um grande desafio operacional. Tá. Bom, aí eu vou dividir em 2 grupos, tá? Então, tem um grupo de atividades, vamos dizer assim, que a gente precisa centralizar. E aí fica sob a minha gestão mesmo aqui, né, onde eu trabalho com a minha equipe, que é você criar os procedimentos. Então, procedimento de gerenciamento de resíduo é um só, né? Classificar o resíduo, identificar o resíduo, né? Classificar, cuidar da questão da embalagem, identificação, transporte, armazenamento. Isso é padrão para todo e qualquer tipo de resíduo. Então, isso a gente cria dentro da nossa área aqui dentro e transfere para todo mundo, né? Transferiu isso para todo mundo, treina todo mundo da equipe através de procedimentos. Aí eu tenho os técnicos de meio ambiente, né, que estão, né, no campo, aí treinando as equipes todas. A gente faz workshop, a gente faz treinamento, a gente gera documento, folder, material. Tudo isso a gente prepara e manda para eles. Uma vez treinados, né, a gente também organiza inspeções. Inspeções, auditorias, para saber se esse povo está trabalhando de acordo com essa gestão, né? E aí, por último, né, como a gente tem que ter todo o suporte para fazer essa atividade, a gente tem contratos com empresas especializadas nesse tipo de trabalho. Então, empresas especializadas, principalmente, né, em transporte, né, e em destinação de resíduos. Então, aquela parte de embalagem, identificação, essa história toda, é a nossa equipe que faz. A partir disso, transportando e colocando na central de resíduos, em alguns pontos eu tenho central de resíduos que tem pessoas que trabalham lá dentro, para ir organizando o resíduo, né? Na questão de organização do resíduo na central, até que a gente tenha uma carga própria e programada para retirada. Aí eu tenho as empresas que vêm fazer todo esse transporte, né? E tem, então, a empresa de destinação, seja aterros industriais, aterros sanitários, aterros, aí a parte de coprocessamento, reciclagem. Então, você tem também esses contratos. E esses contratos também são geridos de forma centralizada pela minha equipe. E a segunda etapa é a etapa da descentralização. Essa descentralização é o seguinte, é a rotina de cada dia que cada funcionário tem que saber, através daqueles procedimentos, de como ele tem que fazer o dia a dia dele. E aí eu não consigo, né, como você falou, 1.700 quilômetros, a empresa tem 6.000 funcionários diretos e quase 5 mil indiretos, eu não consigo estar olhando 6.000 funcionários. Então, ele tem que estar muito bem treinado e capacitado para fazer isso. A gente tem os procedimentos. Então, a rotina do dia a dia é descentralizada. Ele gera o resíduo, embala, identifica e manda para a central de resíduo. O MRS hoje tem mais de 40 centrais de resíduos espalhadas.
Então, essa também é descentralizada central. E uma coisa que é muito legal, cara, que assim, eu venho muitos anos trabalhando, né? Como eu falei, há 20 anos trabalhando, mas aqui na MRS a gente conseguiu implantar isso, cara, e eu incentivo a todos tentarem implantar isso, que é a questão do poluidor pagador. E aí eu estou falando, então, que a descentralização também nos custos. Então, com isso, eu consigo cobrar a todas as áreas responsáveis pela geração de custo que elas tenham metas de redução, que elas tenham metas de separação, né? Principalmente não deixar misturar um classe 1 com classe 2, porque o custo do classe 1 é muito maior do que o custo do classe 2, e a gente conseguiu implementar isso. Então, hoje, gerou o resíduo, botou na balança, destinou, você paga. Porque se eu centralizo esse custo na minha gerência, o cara que está lá na ponta ele não vai ter preocupação de custo. Nossa, mas sensacional. Como ele tem a preocupação do custo, ele é o poluidor pagador, que é o que a nossa legislação fala, então eu consigo colocar para ele, por exemplo, metas de redução de custo, meta de redução de geração de resíduo, ou metas, por exemplo, de melhor separação, não misturar classe 2 com classe 1, porque a gente tinha esse problema no passado. Você tem lá papel, plástico, papelão, joga tudo no tambor. E aí um papel que poderia ser enviado para reciclagem, um papelão, uma madeira, acaba sendo destinado como classe 1. Você perde uma destinação e aumenta o seu custo de destinação. Então, a gente conseguiu também descentralizar custos. Isso dá trabalho, tá? Isso dá muito trabalho, porque a gente tem que pesar, separar, medir, emitir nota fiscal, mandar para o gerador, mas depois de uma vez isso implantado, o seu ganho é fantástico. E eu incentivo a todos que trabalham com isso, implementem, porque é uma coisa que vai trazer muito ganho. Porque às vezes a gente fica trabalhando nisso, né? Cara, meta de redução de custo, meta de redução de geração de resíduo, não consigo, mas não vai conseguir. Se o custo está centralizado em você, você não consegue. Agora, a hora que o custo é do cara lá, gerador de resíduo, e ele sabe quanto é a conta, ele consegue fazer isso. Então, eu tenho centralização, procedimentos, inspeções, contratos com empresas, a rotina, né? E o custo descentralizado. Nossa, excelente. E aí, aproveitando até o gancho, isso pode ser implementado não somente para quem está gerenciando aí ferrovias, mas também siderurgias, claro. Mineradoras, empresas de grande porte. Uma alternativa como essa é essencial. Hoje, por exemplo, eu sou cliente, né, eu sou responsável técnico por um contrato de uma mineradora. É uma usina que tem enorme, eu não vou expor o nome do cliente, né? Mas lá eu faço a gestão, a remoção e o acondicionamento, o transporte e a destinação. Eu dou um suporte nisso para garantir que está sendo feito de forma adequada das telhas de amianto. Então, é um resíduo especial que requer um trabalho também bem específico. E o que nós fizemos lá? Lá, é uma fábrica grande, de mais de muitos anos que ela existe. Então, vários galpões têm essa questão da telha do amianto ainda, né? Então, são mais de 6.000 metros quadrados de telha de amianto que eu tenho para retirar lá. Olha só, é muita coisa. Então, assim, cada setor libera o centro de custo para o meu projeto, entendeu? Então, assim, eu vou lá, faço o dimensionamento, eu tenho um contrato geral com a empresa, estou homologada pela empresa, mas aí cada área eu tenho que ir fazer o levantamento, faço vamos dizer assim, uma planilha de preços unitários, uma proposta para aquele setor. Ele faz a previsão do custo para me pagar. Então, não é a empresa, é o setor. Então, toda hora eu tenho que ficar, tem verba disponível já para eu poder entrar com a equipe? Tenho. Então, assim, eu também como cliente, como fornecedora, né, deles, como cliente, eu acabo tendo que fazer esse trabalho também. Então, acaba que você envolve as outras frentes de trabalho. Então, quem é transportador, quem é destinador, acaba engajando nesse projeto junto. Então, eu acho isso muito legal, Fábio. Eu gostei da dica e vou anotar aqui para usar, viu? E tem um negócio legal, assim, a nossa empresa trabalha com um programa muito interessante que chama Ideias em Ação. Então, assim, os colaboradores de uma área, né, que derem alguma ideia, que traz algum retorno financeiro para a empresa, ele ganha uma parte desse retorno financeiro como prêmio, como bônus para ele, como dinheiro mesmo. Vai como dinheiro na conta do cara no banco dele. Então, se ele conseguiu economizar lá, sei lá, R$1.000, né, no primeiro ano da aplicação da ideia, economizou R$1.000,
X% desses R$ 1.000 vai para a conta do funcionário, é prêmio, daí eu dar um cheque na mão do cara. Se você não sabe quanto gasta de geração de resíduos, você não tem interesse sobre isso. Quando cada área sabe disso, eles competem entre eles para fazer, cara, vamos achar uma ideia aqui para a gente não gerar resíduo, e aí vai reduzir o custo e a gente vai ganhar o dinheiro. É saudável esse trabalho, porque ele ganha lá uma premiação para ele, né? Ele fica empolgado com isso, e a empresa também está ganhando, e o meio ambiente também está ganhando, porque a gente começa a trabalhar numa visão holística do processo, né? Então, agora, ele precisa saber qual é o custo dele. Cada gerente da nossa empresa sabe qual é o custo da sua geração de resíduos. Isso é muito legal. Sensacional. Teve até um comentário aí, ó, que vou aplicar no hospital. Ótimo, aplica sim, porque no hospital aí a própria equipe que hoje não tem conhecimento sobre o quão é crítico a gestão do resíduo hospitalar vai se envolver na sua atividade. Excelente ideia, faça isso sim. E eu adorei a ideia, porque você, além de aplicar os indicadores ambientais e cada um ser responsável, você motiva fazendo essa bonificação. Excelente. Porque aí você realmente dá a motivação para o cara comprar a ideia. Muito bom. E aí, assim, eu ia te perguntar agora quais são os maiores desafios, né, operacionais como operador logístico aí de uma ferrovia, porque eu acredito que são inúmeros desafios, né? Vamos lá, né? Assim, trazendo para aqueles 3 cenários que eu falei para vocês, assim, fazer o gerenciamento de resíduos dentro de uma oficina, o desafio é você tentar realmente reduzir a geração de resíduos, melhorar a segregação, separação, cara, e isso vira rotina e tranquilo, né? A questão das equipes remotas, aí realmente o desafio é você estar atendendo a todas as demandas deles. Mas isso também, a partir de um tempo que você começa a conhecer cada processo, tem que ir lá, cara, você tem que pegar, sair do escritório, e aí, cara, engenheiros ambientais, né, que estão nos ouvindo, escritório não é lugar que foi feito para engenheiro ambiental, você tem que estar lá no campo. Então o cara tem que levantar, ir para lá, sentar, senta, pega um banquinho, senta e fica olhando o cara trabalhar. Aí você vai anotando, pô, aqui gerou um resíduo tal, ali gerou um resíduo tal, aí pesa, pô, para cada atividade dessa aqui, 5 quilos, 10 quilos. Você tem que conhecer o processo para poder, então, dar as dicas, né, ou dar um procedimento para o cara poder trabalhar. E isso a gente consegue fazer também, dando todo o nosso esforço. Agora, o grande desafio nosso você já deve ter imaginado, que é o terceiro ponto que eu falei, que é essa relação, né, com a comunidade, essa geração de resíduos com a comunidade. E aí, antes que alguém fale assim, mas isso só acontece nas comunidades afastadas. Não, eu estou aqui em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é uma cidade moderna, uma cidade grande, e você vê quando o trem vai passando e os prédios estão próximos, a dona de casa abre a janela e fica com um saquinho de lixo na janela esperando o trem passar para jogar no vagão do trem. Entendeu? Então, isso animais. Às vezes o cara está com um cachorro lá que está doente, um gato que não quer, ou o gato teve cria, o cachorro teve cria, a pessoa pega, bota tudo dentro da caixa, joga dentro do trem. Então, assim, é muito difícil essa gestão junto à comunidade. É um negócio incrível, gente. Vocês não têm noção, assim. E os pontos são onde a pessoa joga lixo. Aí a gente vai lá, limpa, recolhe tudo, faz um negocinho bonitinho, bota uma placa lá, de acordo com a legislação, é proibido jogar lixo, não sei o quê, bota o símbolo do IBAMA, bota aquele negócio todo. 3 meses, daqui a no 4º mês, o pessoal já está tudo cheio de lixo de novo. Então, o grande desafio nosso é exatamente essa relação com a comunidade, né, e com o próprio município, que tem, na questão da gestão dos resíduos dos munícipes, como obrigação deles, mas muitas vezes não fazem. E eu não estou aqui para criticar, às vezes é questão de custo, questão de logística, questão de... É difícil realmente os municípios fazerem isso hoje. Né? Mas, assim, é obrigação deles. E acaba repassando para a ferrovia, né? Porque a gente tem que passar o trem, e aí a gente vai lá e limpa. E aí, uma vez que você limpou, né, ninguém limpa mais, passa a ser obrigação sua, né? É uma questão complicada. Então, o desafio maior é esse, já que hoje é essa relação que a gente tem com todas as comunidades onde a gente passa, e como eu te falei, 108 municípios, cara, não é fácil, né? E então a gente tem esse como o maior desafio nosso. Oficina, a manutenção é dia a dia nosso, e a gente vai entrar na nossa rotina, né? Entrou no sangue, vai embora. Agora, essas questões aí são todo dia uma novidade. Todo dia uma novidade. É complicado.
Eu imagino, porque você passa por 3 estados. Cada estado tem uma cultura diferente, cada município tem a sua forma de lidar ali com o trato com o resíduo. Cada município tem uma gestão diferente da outra, então realmente essas pessoas às vezes optam em jogar na linha, talvez pela falta de apoio do próprio município na gestão ali dos resíduos. Às vezes não passa um caminhão para coletar o resíduo, às vezes não tem uma aplicação ali saudável, né? Uma retirada contínua, e acaba que a forma da dona de casa de resolver o problema dela é fazendo isso. Então, realmente, o município tem que abraçar isso junto com a empresa, tem que olhar para esses pontos. É desumano você deixar um local assim, sem esse apoio, sem essa estrutura de recolher esses resíduos, sabe? A gente já está muito... A gente chegou num ponto assim que o nosso olhar está mais para a oportunidade de melhoria do que a implantação do zero. E aí você vê alguns lugares ainda tão carentes, isso tem que evoluir, né? No evento aqui, tanto no Segundo Intensivão como nesse, eu vi muita presença de órgãos públicos. Muitos tiveram aqui presentes, alguns vereadores, alguns representantes do setor público no modo geral, secretários de meio ambiente. Então fica esse apelo aí para vocês também, que são dos órgãos públicos, esse apoio nessa gestão, sabe? Esse olhar em conjunto. A MRS sempre está aberta, eu falo isso porque eu sou cliente. Com certeza. Não teve uma vez que eu não precisei falar, Fábio, eu preciso discutir um ponto do projeto com você. O Fábio sempre abriu as portas, sempre trabalha com muita seriedade, a equipe dele é maravilhosa. Eu acho que a Laura está aí, né? A Lauriane. Ela tá aí? Eu acho que tá. Eu acho que eu vi aqui o Marcelo também, que trabalhou contigo, acho que tá aí. Então, assim, são pessoas maravilhosas, competentes. Eu não vou citar nome porque a equipe do Fábio é enorme e eu conheço uma galera e todo mundo é muito competente. Mais um abraço no modo geral para vocês aí que estão nos prestigiando também. É muito legal ver aí todo mundo participando, Fábio. É muito bacana. Já que, assim, 2 coisas que eu queria falar, né? Dois situações bem diferentes, bem distintas. A gente tem um trecho que a gente passa, e aí, obviamente, que não vem ao caso aqui de ficar citando, mas eu tenho um contrato específico com uma empresa nesse trecho, onde a gente tem uma equipe lá de 10, 12 pessoas, com uma retroescavadeira que tira resíduos ali diariamente. Então, a gente tem que, às vezes, parar um trem lá com vagões para retirar esse resíduo com retroescavadeira, e é um trecho de mais ou menos 40 quilômetros de linha. Tem uma equipe dedicada. O custo disso é imenso para a empresa, né? Mas tem uma equipe dedicada só por conta daquele trechinho ali. Se eu estou falando de 1.600, aqui eu estou falando de 40 quilômetros. Muito complicado essa gestão. Por outro lado, a gente tem várias iniciativas boas que a gente fez já com alguns municípios, onde você, por exemplo, colocar um ponto ecológico, né? Onde as pessoas podem descartar seus resíduos de forma separada. Onde a gente fez plataformas lá com aqueles instrumentos, o pessoal fazer ginástica, né? O pessoal mais idoso fazer educação física ali, fazer ginástica, né? Áreas de lazer, assim, com verde, com grama, entendeu? Lugares que dá para a gente fazer, a gente transforma aquela área onde o pessoal costumava jogar lixo numa área limpa, numa área de lazer, numa área de convivência, né? E isso dá muito certo. A gente tem muitas áreas que foram recuperadas nessa linha. Então, assim, a gente tem os exemplos ruins, mas a gente tem exemplos muito bons que podem ser feitos. A questão é multiplicar os exemplos bons para a gente cada vez mais diminuir nos ruins. Mas esse é, talvez, o maior desafio que a gente tem, realmente, né? E nesse tempo que a gente tem vivido aí, né, de tantas dificuldades, né, sejam elas financeiras, administrativas, cara, está realmente cada vez mais complicado isso, né? A gente precisa parar e pensar um pouco, né, sobre isso. Geração de resíduos é um negócio que impacta muito diretamente ao meio ambiente, que é onde a gente vive, onde a gente mora. Então é complicado. Você começa a acumular resíduo, daqui a pouco você tem rato, daqui a pouco você tem barata, daqui a pouco você tem mosquito, e isso tudo vai impactar diretamente na saúde pública, na saúde daquela comunidade. Então, a gente precisa orientar. Eu tenho uma equipe de pessoas que trabalham com educação ambiental, que a gente faz palestra, faz folder, mostra, explica como é que tem que ser, e isso vai caminhando, mas ainda a velocidade é muito pequena, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente precisa vencer.
Não é, e assim, eu não estou querendo também, assim, ouvir os comentários aqui, a culpa não é só de um departamento. O trabalho do gerenciamento de resíduos, todo mundo tem que fazer a sua parte. Nós, como cidadãos, entender que nós somos responsáveis pelo lixo da nossa casa. Começa aí, todo dia. Cada pessoa gera pelo menos 1 quilo de resíduo, gente. É muita coisa. A gente pode reduzir esse volume, sabe? E começa na hora que você vai consumir o seu produto. Olhar para as embalagens, ter um olhar crítico para isso. E aí você vem assim, pela gestão pública, mas você, como pessoa, pode estar contribuindo, fazendo a segregação desse resíduo, fazendo a coleta seletiva. Se não passa o caminhão, certamente vai ter algum catador na rua que faz ali pelo menos 2 ou 3 vezes na semana ele está ali passando antes do caminhão para pegar os recicláveis. Você pode deixar isso separadinho para facilitar a vida do catador. Então, assim, tem várias formas. Às vezes tem pontos de coleta de resíduos perto da sua cidade, perto de onde você mora, com algum projeto engajado em alguma ação social que você pode estar deixando esse resíduo lá, que eles vão dar o valor para ele, ou vai reciclar, ou vai gerar algum tipo de valor. Então, você contribui com a parte social também. É claro que o maior desafio é a educação ambiental. E nós, como profissionais da área, porque aqui a gente está com, domingo, 18h36, 233 pessoas ao vivo aqui com a gente agora. Isso mostra que tem muitos profissionais aí engajados, porque, poxa, no pleno domingo, e ter essa audiência. Então, assim, nós somos replicadores, nós temos o papel, independente do cargo que a gente ocupa, função, responsabilidade, mas como profissionais nós temos o conhecimento para ajudar a conscientizar as pessoas. Cabe a gente também reforçar essa educação. Então, assim, eu sempre quando eu posso, independente de onde eu estou, eu tento olhar a minha volta, sabe? E eu acho que cada um pode fazer esse seu papel, contribuir de alguma forma aí. Eu acho que é isso. E aí, Flávio, uma coisa que eu queria saber. Existe alguma legislação específica para você, sendo do setor ferroviário? Jaque, não tem. A gente tem que atender às legislações que existem, né, normais. A gente faz a questão dos manifestos de transporte, as nossas centrais de resíduo atendem as NBRs, a gente só faz transporte e destinação de resíduos com empresas licenciadas, né? A gente busca trazer as empresas para algumas adequações, quando a gente acha importante. A gente prefere, às vezes, né, infelizmente, até deixar de destinar, por exemplo, um resíduo que poderia ser reciclado e tudo para uma empresa que não está licenciada para mandar, talvez, com um aterro, com um coprocessamento licenciado, mas aí a gente incentiva outras empresas, mas a gente tem que buscar o atendimento legal, né? Porque é sempre importante lembrar que nós somos os responsáveis pelo nosso resíduo enquanto ele existir. Mandei para o aterro, cara, mandou para o aterro, mas assim, amanhã ou depois, e a gente tem uma série de exemplos, a gente não precisa falar nisso, é só buscar no Google que você vai achar. Amanhã ou depois, deu algum problema, quem mandou o lixo para lá vai responder. Então, a gente sabe, é corresponsável. Então, a gente sabe da responsabilidade. Então, procuramos atender as legislações, né, que são gerais. Não tem uma legislação específica para o resíduo de ferrovia, a gente tem as legislações. O detalhe é assim, como eu trabalho em 3 estados, pode ser que em algum lugar tenha alguma particularidade. Como, por exemplo, São Paulo tem o CADRE. Você só tem Rio, né? Rio, Minas e São Paulo para atender, né? Exatamente. CETESB. Então, por exemplo, CETESB, né? Oh, meu Deus, esqueci o nome aqui, da cabeça tá ficando confusa, né? Mas CETESB, a FEAM, Minas Gerais, né? INEA e a CETESB de São Paulo. Aí, por exemplo, São Paulo, você tem o CADRE, né? Que é um documento que não tem em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Né? Então, assim, em alguns momentos vai aparecer alguma particularidade. Né? Os MTRs eletrônicos, onde começou, qual foi o primeiro estado que MTR... Tudo isso a gente tem que estar o tempo todo atento, né? E se adaptando a esse tipo de legislação, porque não há como você descumprir qualquer legislação ambiental hoje no país. A gente não pode trazer esse ônus para a empresa. Né? Então, tem muita oportunidade, tem muita coisa, mas assim, não existe, né, respondendo a sua pergunta originalmente falando, não existe uma gestão de resíduos. A gestão de resíduos da ferrovia tem uma legislação específica, não. É o Programa Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e as legislações que estão aí que a gente tem que cumprir. Tem algumas especificações, como eu te falei, CETESB tem CADRE,
não sei o quê, algum município tem alguma coisa, mas, no geral, a gente atende a legislação comum e busca atender isso. Não dá, né? Pra gente, e por isso é importante, já que assim, vai uma dica aí, né? Quando for contratar alguém, cara, procura, né? Procura bem estudar a empresa que está entrando, né? Qual é o histórico dessa empresa, qual é a documentação que ela tem, aonde ela vai. Vai lá na empresa conhecer, vai conhecer o aterro. Você não vai perder um dia, você não vai perder 2 dias de trabalho, você vai ganhar isso lá na frente. Né? Então, vai conhecer o aterro, vai conhecer a coprocessadora, a recicladora, a comunidade, vai conhecer, para que você possa ter segurança de que a sua empresa está levando para lá. Transportadora, conheça a transportadora, trabalha com gente séria, trabalha com gente honesta. Vale a pena, às vezes, pagar um pouco mais caro. Desconfie das facilidades, desconfie dos preços muito baratos, né? Porque ninguém faz mágica hoje no nosso país. Então, a gente precisa estar muito atento, o gestor precisa estar muito atento a esses detalhes. Não dá para terceirizar esse tipo de coisa. Tá? Excelente, Fábio. Terceirizar, que eu digo assim, o serviço pode ser terceirizado. Terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade você não terceiriza. O serviço você terceiriza, mas a responsabilidade não. E vale essa briga aí com o setor de suprimentos, viu, e compras, porque eles não têm um olhar técnico. Então, cabe a você conscientizá-los na hora de fazer a contratação, porque realmente sempre tem um conflito de interesse, né? Atendimento técnico versus custo. Então, é sempre um desafio, porque realmente existe uma pressão muito grande da autogerência, né, da autodireção, em termos de custo. Mas é importante, é nosso dever fazer essa orientação. Eu fiz a visita técnica, identifiquei isso, isso e isso na área. Então, ainda existe muito, eles têm que avançar muito para dar a segurança que a empresa precisa, né? Então, assim, essas ponderações você só vai saber realmente fazendo uma visita técnica no local. E aí, às vezes, você tem vários geradores e vários transportadores, já que é humanamente impossível passar por todos. Não precisa passar por todos, pega os mais críticos, pelo menos. E depois você, aos poucos, vai auditando, vai fazendo um rodízio, vai fazendo assim, porque realmente faz diferença. Às vezes o cara te apresenta a licença, mas não quer dizer que ele está atendendo os condicionantes, que ele atende a legislação. Então... E a gente tem grandes parceiros com isso, tá? Assim, a gente tem empresas que trabalham com a gente aqui que são grandes no Brasil, e eu não tenho problema nenhum de citar algumas, inclusive, que estão participando desse programa com você, que é o pessoal do Grupo Oeste, o pessoal da Luarte, né? São empresas que trabalham com a gente, o pessoal da Maia Ambiental, que, cara, faz um serviço tão fantástico com a gente aí de transportes, né? Com segurança, com qualidade. Então, assim, tem outras empresas que trabalham com a gente aí, o pessoal da GRI, que você conhece, sabe? Assim, tem tanta gente boa trabalhando no mercado, e eu não estou fazendo propaganda dos caras, não. Eu estou falando para vocês que a gente precisa realmente trazer parceiros que vão ser realmente integrados nesse seu sistema. E aquilo que eu falei, não é simplesmente terceirizar o serviço. É terceirizar, sim, trazer para dentro o serviço, é terceirizado, é contratado, mas que a gente precisa ter, não dá para terceirizar a responsabilidade, porque lá na frente nós vamos ser cobrados disso. Então, tem muita gente boa no mercado trabalhando, exige, se você quiser desenvolver um fornecedor novo, cara, excelente, desenvolva, mas traz ele para a legislação. Mas vai ficar caro, vai não sei o quê, cara, é isso que a gente precisa de gente séria trabalhando no mercado, porque para cada gente séria que tem no mercado, tem gente que não é tão séria assim, e no final, quem paga por isso? Todos nós. Sociedade, meio ambiente, já falamos isso aqui, né? Excelente. E quais tipos de resíduos são gerados aí nas suas atividades, Fábio? Então, tudo. Tudo que você pode imaginar. Mas, assim, tecnicamente falando, classe 1, classe 2A, classe 2B, recicláveis, né? E aí, domésticos. A gente já falou sobre trilho, a gente já falou sobre dormente, sobre lastro, resíduo classe 1 contaminado, óleo, filtro de óleo, material contaminado com graxa, tinta, resíduos de escritório, resíduos, embalagens, né, com alimento, porque a gente também tem os nossos maquinistas que recebem a alimentação no posto de trabalho. Algumas oficinas têm os refeitórios, então a gente também tem o resto de alimentar. E na malha, cara, assim, a comunidade nos presenteia com qualquer coisa. Né? Qualquer coisa aparece lá. Porque, como a gente já comentou, é um caso sério isso,
E aí aparece lá animal morto. A gente tem caso, por exemplo, um caso na área rural acontece isso, né? O pessoal vai lá, pega uma vaca, amarra a vaca na linha do trem, para o trem bater na vaca. A vaca morre, o cara vai lá, desossa, tira a carne, larga os ossos, larga tudo lá na linha do trem. Ele tem que limpar. Né? Ou, às vezes, um animal velho, que o cara amarra lá para o animal morrer e deixa ele lá. Isso são os mais bizarros, assim, vamos dizer, né? Mas, como a gente falou, né? 1.700 quilômetros, a gente passa dentro de uma área urbana, área rural, mata fechada, né? E tem de tudo, cara. Mas, tecnicamente falando, classe 1, classe 2, A, B, efluentes, que a gente tem estação de tratamento de efluentes. Não tem todo... A gente só não tem, assim, basicamente... A gente tem resíduo patológico, né, dos nossos ambulatórios, apesar de a gente não ter atendimento, né, médico dos nossos ambulatórios, mas, por exemplo, você tem uma campanha de vacinação. Então, você vai ter lá as seringas, né? Agora a gente está começando a campanha de vacinação da H1N1, então você tem que providenciar lá os descartáveis, aquele material para poder recolher o resíduo de ambulatório, né? Apesar de a gente não ter atendimento ambulatorial dentro das nossas empresas, dentro das nossas oficinas, desculpa. Mas você tem esse tipo de... Agora, a gente não tem, por exemplo, resíduo radioativo, né? Graças a Deus a gente não gera esse tipo de coisa. Mas o restante, sucata metálica, embalagens, papelão, pallet de madeira, papelão, plástico demais, isopor, tem de tudo, né? O próprio minério, que às vezes fica parado dentro do vagão, que ele fica endurecido, a gente tem que retirar esse minério do vagão. As cargas que a gente trabalha e transporta, por exemplo... A gente tem casos complicados também de transporte de grãos, onde se um vagão quebrar, né, uns vagões que a gente ele descarrega por baixo. Então, se ele quebrar essa tremonha, esse lacre, ele pode abrir e todo aquele material cair na linha do trem. Então, você vai ficar lá com soja, açúcar, milho, né, na linha. Então, isso é um resíduo que tem que ser retirado. E aí a gente usa, por exemplo, isso para vender, né, para a empresa que faz ração. Então, esse material pode ser vendido. Então, aí você tem que ter tanto a coleta, como você tem que ter também a solução para isso. Né? Não dá para pegar tudo, jogar no vagão e manda para o aterro. A gente já falou aqui sobre custos, a gente falou sobre ideias boas que a gente tem que fazer, reutilização, reciclagem, a gente tem que buscar isso. Mas a gente tem toda a gama de resíduos que você possa imaginar. Qualquer coisa que você perguntar aí, eu consigo te responder que tem. Ou pelo menos uma vez na vida. Maravilhoso! Ai, Fábio, eu tô rindo, mas é de nervoso, porque eu fico projetando o seu dia a dia aqui na minha cabeça, sabe? Os desafios, assim. Nossa, o telefone deve tocar toda hora. E aí... Jaque, isso é interessante, você falou do telefone, né? Assim, essa parte de meio ambiente é uma parte que cada vez cresce mais nas empresas, né? E cada vez toma maior vulto e maior responsabilidade. Isso é muito legal, a gente está, né, trazendo muita responsabilidade para a empresa. Aí só abrir um parênteses aqui para a gente rir um pouquinho. Uma vez eu estava numa reunião, né? Desculpa, uma vez eu estava sentado na minha mesa trabalhando e me toca o telefone e alguém fala assim, não, Fábio, eu estou aqui numa reunião, nós estamos numa sala e a sala está cheia de mosquito. Aí eu pensei assim, falei, mas tudo bem, o que você está ligando para mim? Eu falei assim, mas mosquito não é animal, animal não é responsabilidade do meio ambiente. Então, assim, cara, parece de tudo, parece até mosquito. Que bom que o pessoal está conscientizado e te liga. Cara, liga aí. Excelente. E aí, assim, quais tipos de profissionais aí tem da área ambiental que trabalha na sua equipe? Quais são suas funções e formações? Se você puder falar no modo geral aí, que eu conheço o time, eu sei assim, o quanto que eles são... Você é muito seletivo aí na hora de recrutar o pessoal, porque o pessoal realmente é extremamente qualificado. Eu queria saber de você, quais são as funções, formações que trabalham aí na tua equipe, né? Eu vou voltar um pouquinho na história, né, assim, dizendo para você o seguinte. Quando eu cheguei na MRS em 2010, a MRS tinha uma gestão de meio ambiente descentralizada, né? As oficinas, a manutenção, cada um tinha uma sua gestão, então a empresa estava querendo montar uma gestão centralizada. E aí eu fui a primeira pessoa que cheguei aqui, já tinha um técnico trabalhando, mas ele cuidava só da licença ambiental e das suas condicionantes, né, que fazia gestão com uma empresa, uma consultoria. E aí, então, a gente começou a olhar a empresa como um todo. Então, você começa a olhar, eu tenho gerenciamento de resíduos, eu tenho efluentes, eu tenho tratamento de água,
Aí daqui a pouco aparece, tem um passivo ambiental aqui. Mas a gente tem uma área degradada ali para recuperar. Aí eu tenho um plantio compensatório para fazer. Então, assim, quando você olha para a área de meio ambiente, o campo é imenso, é muito vasto. E aí eu comecei a separar em alguns blocos e ir ao mercado trazendo gente que pode me dar uma resposta rápida, né, e de qualidade para esse tipo de coisa. Então, hoje eu tenho engenheiro florestal. Eu tenho engenheiro florestal na minha equipe. Por quê? Porque eu tenho a parte de recuperação de área degradada, que ele pode me ajudar. Eu tenho a parte de plantios compensatórios, que ele pode estar me ajudando, e ele tem o conhecimento geral aí também de algumas coisas, né, de meio ambiente. Então, eu já tenho um engenheiro florestal na minha equipe. Cara, eu tenho a parte de passivos ambientais. Opa, eu preciso de alguém que conheça de química, né? Você é especialista na área, você sabe disso. Passivos ambientais é químico o tempo todo. Então, eu tenho um químico industrial que trabalha comigo, uma química industrial que trabalha comigo, né? Eu tenho biólogo que trabalha comigo. Por quê? Porque a gente tem um trabalho, aí muitas poucas pessoas podem imaginar isso, mas a gente tem uma condicionante do IBAMA que é fazer o monitoramento de atropelamento de fauna. Porque como eu passo por várias áreas que são áreas de APP, áreas de Mata Atlântica fechada, áreas, biomas fechados, o trem passa ali, pode ser que a gente atropele algum animal. E a gente precisa fazer algum trabalho em cima disso. Então eu tenho biólogo para trabalhar em cima disso, né? E tem os engenheiros ambientais, que aí vão pegar gerenciamento de resíduos, né? Uma que tem a Mariana, que trabalha comigo, que tem uma especialização em tratamento de efluentes. A gente vai trabalhar tratamento de efluentes, né? Então, aí o tratamento de resíduos, o Milton, que é o cara que é engenheiro ambiental. Então, assim, aí sem contar, né, parte de ruído, a parte de qualidade do ar, e tantas outras coisas que aparecem. Então, hoje, a minha equipe, apesar de não ser tão grande como você falou que né? Mas assim, eu tenho biólogos, eu tenho engenheiros florestais, eu tenho químico, eu tenho engenheiro ambiental e os técnicos, né? Apesar de os técnicos, a gente fez uma mudança há pouco tempo atrás. Os técnicos, lembra que eu falei lá no início que os técnicos de campo, esses técnicos de campo hoje eles fazem parte de uma outra gerência que é uma gerência de atuação em campo. Eu fiquei com uma gerência um pouco mais corporativa, vamos dizer assim. Mas esses técnicos são formados em meio ambiente. E hoje em dia, assim, a gente busca muito a formação que a gente chama duas cabeças, né? Técnicos de meio ambiente e segurança, que aí o cara já pode ir para o campo e ver as duas coisas, né? Então, o pessoal que está buscando formação aí, essas duas formações são muito importantes, né? E é isso, cara. Todo mundo que tem esse tipo de formação, né? Quando eu boto alguma vaga no mercado, eu sempre coloco o que está muito ligado à atividade que eu preciso, o suporte aqui dentro, e eu já sei porque a equipe, eu sei qual é a demanda, então eu vou buscar um especialista. E sempre coloco lá algumas áreas e afins, né? Porque eu preciso. A parte de licenciamento ambiental, cara, hoje é fortíssima. Parte de legislação ambiental, então a gente precisa de pessoas formadas nessa área, e eu tenho essas pessoas hoje aqui, apesar de ser uma equipe pequena, o pessoal se multiplica, mas é necessário a gente ter uma formação na área específica, na área com experiência. Você está vendo, ferrovia não é um negócio, como você mesmo falou, para amador, né? Então, é legal. Mas eu graças a Deus, tenho uma equipe muito bem qualificada e se qualificando o tempo todo. A nossa equipe é assim, é muito interessante quando você pega toda essa turma aqui e bota sentado numa mesa. A gente tem um problema, cara, aí o biólogo fala um negócio, uma visão, o florestal fala outro, o ambiental fala outro, e a gente vai crescendo assim, sabe? É um crescimento fantástico. Quando você olha os meninos, né, estagiários que começaram comigo, tenho 2, que hoje estão efetivos na empresa, você vê o cara que você olhou ele há 4 anos atrás, você vê o cara trabalhando hoje, você fala, nossa Deus, evolução fantástica, né? Porque é o dia inteiro crescendo, coisa nova. O tempo todo chega uma novidade. O telefone, quando toca, você já sabe que é coisa nova. Nossa, sensacional. Uma equipe multidisciplinar deixa o time aí muito forte, né? Eu já tive aí com vocês inúmeras vezes para vários projetos diferentes, assim, de todos esses que você citou. Eu já fui aí até para Viveiro de Muda, eu já fui aí para concorrer a gente não chama de licitação, né? É uma concorrência, né? Porque é mercado privado. Mas eu já estive aí para vários cenários. Então, assim, sempre quem recebe da equipe técnica, que são sempre alguém da sua equipe mesmo, que vai explicar o que é o escopo técnico do projeto, aí você vê o nível das pessoas, sabe? Realmente
Por isso que eu estou falando, realmente é uma turma muito qualificada, assim, é admirável de ver. E eu estou dentro de várias empresas. Então, quando eu falo, é porque eu tenho embasamento para falar. Eu estou dentro, estou vendo os níveis de profissionais que estão em várias organizações. E, pô, você está de parabéns, Fábio. Nossa, que bom ter você aqui hoje compartilhando essa experiência. É muito Legal. rica, sabe? É muito bacana mesmo. E aí, como que é, só para a gente finalizar, como que é a relação junto ao órgão ambiental? Ô, Jaque, assim, eu tenho assim, a relação com o órgão ambiental, ela vai muito de empresa para empresa, vai muito de gestor para gestor, e assim, não dá muito para você falar o que é mais certo e o que é mais errado, né? Cada um tem uma forma, tem empresas que são mais fechadas, geram seus relatórios, enviam e sem conversa, tem outras empresas que são mais abertas, tem empresas que discutem, que brigam o tempo todo. Ah, como é que eu vou fazer? Como é que eu deixo de fazer? Então, assim, eu faço assim. Enfim, cada empresa tem a sua gestão, nós não estamos aqui para fazer juízo de valor. A minha relação com o órgão ambiental é muito assim. Eu tento me colocar, às vezes, no lugar do cara do órgão ambiental que estudou pra caramba, fez um concurso público e o cara está sentado lá numa cadeira e ele não tem a visão do dia a dia da sua atividade. Ele tem a visão lá da legislação, né? Uns com mais experiência, outros com menos experiência. Mas o que eu quero dizer com isso? É que você precisa conversar com ele e mostrar a sua atividade, as facilidades e as dificuldades. E ali encontrar uma saída para que todo o processo seja feito da melhor forma possível. O órgão ambiental não está ali para simplesmente a gente ficar brincando de polícia e ladrão, né, como muitas vezes acontece. Não, a gente está aqui para fazer uma gestão ambiental da melhor forma possível. Então, qual é minha forma de lidar com o órgão ambiental? Eu tenho um problema, eu levanto a mão, vou lá no órgão ambiental, explico. Né? Hoje tem muita questão da apresentação PowerPoint. Então, você faz a apresentação PowerPoint e fala assim, cara, aconteceu isso, eu tenho essa dúvida, eu tenho essa solução, eu tenho essa proposta. Como que a gente faz isso, aquilo? E com isso, a gente consegue caminhar com o órgão ambiental do nosso lado, leva o cara dentro da oficina, leva o cara na malha ferroviária, mostro para ele qual é o problema, e com isso eu já consegui muita coisa boa, assim, de evoluir, né, com muita coisa boa, e aí, diga-se de passagem aqui, não é abertura, não são concessões, né, não é fechar o olho, não ver o que está acontecendo. Não é isso. É desenvolver soluções em parceria e juntos. Nós da empresa e o órgão ambiental. Mas você só consegue isso com uma relação de confiança. E eu te digo isso assim com muita tranquilidade, sabe? Porque eu tenho tentado e conseguido fazer uma relação de confiança com os órgãos ambientais. E hoje eu consigo muitas vezes até resolver problemas pesados e difíceis pelo WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp do cara e falo assim, meu amigo, aconteceu isso, eu sei o que eu faço. Fábio, faz assim, cara, me manda um e-mail, depois me manda uma carta, uma foto, está resolvido. Eu tenho feito isso com alguns órgãos ambientais já. Eu lido basicamente aqui com 4, né? Como a gente já falou, o IBAMA federal, porque é o IBAMA que licencia a ferrovia por passar em 3 estados, e os órgãos ambientais dos estados, Minas, Rio e São Paulo. Né? E aí você pode entrar também em outras variações, como, por exemplo, os órgãos responsáveis pelos efluentes, lá, por exemplo, em São Paulo, da EE, que é diferente da CETESB. Você tem o IFAM, que eu também já tive algumas relações com o IFAM. Né? Agora nós iniciamos uma relação com a ANA, que é um licenciamento que a gente está fazendo que vai na ANA. Então, assim, você começa a abrir o seu leque de relações, mas todos eles, né, porque tem o pé atrás de todo mundo. O analista ambiental tem um pé atrás porque não conhece seu processo. E ele tem um problema seríssimo que ele responde no CPF dele. Se ele der uma licença, um parecer, e o Ministério Público cobrar dele e estiver errado, cara, não é um órgão ambiental que responde, é ele que responde. Então a gente tem que entender isso e falar assim, cara, eu preciso ajudar esse cara a me dar o parecer que eu preciso, mas que ele também amanhã não fique enrolado. Eu acho que isso é uma parceria do tal do famoso ganha-ganha que a gente fala, né? E aí eu tenho feito isso nesses últimos 10 anos, principalmente aqui na MRS. Lá na siderurgia, quando eu trabalhei lá no Espírito Santo, eu também fiz muito disso. Já na automobilística, eu já era um cargo de analista, né? Então eu não tinha tanto essa relação, era o meu chefe que fazia essa relação com o órgão ambiental. Mas eu aprendi com ele fazer isso, né? Porque ele levou muito o órgão ambiental lá dentro da empresa.
E hoje eu faço isso e a minha equipe faz isso. Eles têm liberdade também de pegar o telefone e ligar, porque eu criei esse ambiente lá. Tá? E aí, quando eu falo eu, não é o eu, Fábio, né? É a empresa que tem feito isso através de uma consciência da diretoria da empresa, né? Do corpo gestor da empresa, me dando essa liberdade, me dando essa capacidade de sair daqui de fora, de ir a Brasília, sentar com um cara lá em Brasília e falar assim, meu amigo, eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. Né? E transparência nessas questões. Quando o cara olha e fala assim, rapaz, isso é realmente um problema, então vamos sentar aqui e resolver, porque... E aí vira benchmark, né, para outras empresas, para outros processos, porque não tem só MRS de ferrovia no Brasil, não tem só MRS de empreendimento linear no Brasil, não é só MRS que tem passivo ambiental, que gera ruído, poeira, resíduo, efluente. Todo mundo que tem uma indústria tem um problema parecido com esse, né? Ou um aspecto ambiental, vamos tirar a palavra problema, né? Um aspecto ambiental desse jeito. E o órgão ambiental, se você olhar o órgão ambiental como o cara que quer te dar multa, quer te punir, quer isso, quer aquilo, cara, a gente não consegue resolver. Eles têm que fazer o papel deles, e nós o nosso. E se você juntar as forças, aí a gente consegue caminhar bem. E tem sido muito bom, cara. Tem, assim, criado grandes parcerias com eles, orientações, sabe, caminhada, e depois até eles mesmos chamam a gente e falam assim, ó, tem uma empresa aqui que está com um problema aqui, cara, vai lá e mostra para eles como é que funciona. A gente já foi chamado pelo IBAMA para fazer isso, pra você ter uma ideia. Né? Fala assim, cara, chama o pessoal da MRS, liga lá no Fábio, toma aqui o telefone do Fábio. A gente já passou por isso, e isso é muito legal, sabe, isso é muito legal. A relação com o órgão é assim. Mas, assim, com respeito e sabendo que existe lei, né, que tem que ser cumprida. E aí, meu amigo, tem a lei para ser cumprida, todo mundo tem que cumprir, né? Mas tem muita coisa boa que dá para retirar dessa história toda. A transparência não quer dizer o não cumprimento, né? Só para deixar Com muito certeza, claro. não é isso. Você vai cumprir, só que você vai construir esse cumprir junto, né? Porque às vezes a gente se depara com cenários que não tem jurisprudência, não tem um exemplo que você possa seguir, ele é do zero. Ele surgiu ali, então vocês têm que encontrar uma solução juntos. Isso é muito comum de acontecer. Então, é excelente essa... Nossa, Fábio, que ponto de vista maravilhoso. Obrigada, assim, parabéns. Jaque, uma coisa que você é especialista, né? A gente já falou aqui, que é a parte de passivos ambientais, áreas contaminadas. Cara, não tem uma regra. Não tem um padrãozinho. Se for lá na CETESB, que é a grande detentora, né, das regras, das normas, a parte de... Cada caso é um caso. Cada produto, né? Cada contaminante, cada terreno, cada morfologia de terreno, cada situação é um caso diferente. E aí, cara, como é legal você sentar com o órgão ambiental e estudar o caso. Você sabe disso, você é especialista na área. Então, tem muita coisa boa. A relação com a comunidade. O órgão ambiental também não sabe como relaciona, assim, não sabe os problemas que a gente tem com a comunidade. Imagina. Quando eu botei os caras do órgão ambiental dentro de uma locomotiva e saí mandando, e andamos 300 quilômetros eles enlouqueceram. Falaram assim, gente, é isso aqui, a gente não tem ideia disso. E aí eu falei assim, esse é o nosso dia a dia. Esse é o nosso... Não, então peraí, a gente tem que ajudar, até assim, o próprio órgão ambiental, cara, assim, ir em reuniões com a prefeitura, como, por exemplo, essas questões de resíduo. O próprio órgão ambiental ajudar a gente, fizemos um seminário, às vezes, que juntamos lá 3, 4, 5 prefeituras e o órgão ambiental e expomos o problema. E aí o órgão ambiental falou, gente, espera aí, prefeitura, vocês também têm que ajudar os caras, porque senão os caras também não vão conseguir. Vamos ajudar? Vamos achar uma solução? Achamos a solução. Então a gente precisa enxergar o órgão ambiental como parceiro, né? Como parceiro sempre, porque eles também têm a responsabilidade ambiental e social deles, eles precisam responder para a sociedade, inclusive porque eles são funcionários públicos da sociedade. A sociedade paga para que eles fiscalizem e façam isso. Está lá na nossa Constituição, artigo 255 fala isso, é o poder público. E a gente tem que ajudar eles. Então, cara, tem muitos resultados interessantes e excelentes sobre isso, pode ter certeza. Nossa, excelente, Fábio. E assim, a gente ultrapassou o tempo aqui, eu tô com medo de cair a live, porque a gente já tá mais de 1 hora, mas eu queria só te pedir para deixar um recado aí, porque você é um cara muito experiente, né? Vê de tudo aí, tem muito a compartilhar. Então, assim, qual o recadinho que você poderia deixar aqui para quem está nos assistindo, que são profissionais da área ambiental e são estudantes também da área ambiental? Cara, assim, vou tentar ser rápido, né, para a gente não ser cortado aí.
como eu falei para vocês, né, assim, a ferrovia tem esse viés assim, de ter uma diversidade muito grande de temas. E eu, então, busco especialistas nesses vários temas. Então, o que eu sempre falo aqui, a Universidade Federal de Juiz de Fora geralmente me chama para dar palestra nos períodos iniciais, né, para mostrar um pouquinho disso para os engenheiros ambientais, florestais, que estão fazendo a área ambiental lá. E eu sempre falo com eles, cara, formem, né, estudem, se formem e busquem uma especialização. Porque o meio ambiente tem muitas áreas específicas. Então, você tem várias áreas que você tem que brilhar o olho. Geralmente, quando eu faço uma entrevista com alguém, no meio da entrevista eu falo assim, cara, qual é o assunto dentro da área de meio ambiente que brilha seu olho? E aí, cara, se o cara der sorte de falar que brilha o olho dele exatamente o que eu preciso, já é um ponto para ele entrar, né? Mas enfim, é importante isso, né? Se você brilha o olho por gestão de resíduos, cara, se especializa, efluentes, né, passivos ambientais, tem tanta coisa na área de meio ambiente, mas quanto mais você se especializar nessas coisas, você vai ser um cara bom no mercado. É óbvio que tem outras empresas que não tem tanta possibilidade de ter 15, 20 pessoas na sua área, vai querer um cara mais generalista para fazer a visão de tudo, né? Então, assim, a gente tem que balancear as coisas, mas eu ainda penso que o especialista, o cara que é focado, o cara que conhece, ele tem um espaço no mercado muito importante. Tem casos claros aí, né? Por exemplo, eu tive que contratar há pouco tempo um espeleólogo, né? Um cara que faz estudo de caverna. Cara, eu não vou dar a dica de quanto custa o estudo aqui, né? De caverna, né? Mas é um negócio que me assustou. Eu falei, gente do céu, o cara vai fazer um estudo lá, 30 dias, mandou um relatório para mim, quando chegou a fatura, eu tomei um susto. Falei, cara, né? Por que eu não estudei, não fui um espeleólogo, né? Então, assim, tem muito assunto, né? A parte de biologia, a parte de recuperação de área degradada hoje é um requisito muito interessante, muito importante, né? Toda essa parte que está crescendo agora do ESG, né, cara? A parte de emissões atmosféricas, controle, né, dessas emissões, cara, isso é um negócio que cresce cada vez mais, né? Gases de efeito estufa, green bonds, não sei o que, é um assunto que está explodindo aqui na MRS, esse negócio está explodindo aqui, a gente está tendo que se virar nos 30 para poder ter essas informações todas aqui. Começamos a fazer agora o inventário nosso de gases. Então, assim, cara, tem muita área, mas eu acho que a pessoa deve fazer isso, sabe? Assim, se eu pudesse dar um conselho, que não é um conselho, eu só estou expondo o que é a MRS, assim, busca se especializar numa área, e é óbvio, 2, 3, 4, assim, mas ter muito conhecimento. Porque a gente precisa de gente que dê solução, que chegue com a solução, que chegue com a informação rápida e com qualidade, para a gente poder caminhar. E o Brasil está crescendo muito, né? Assim, eu tenho acompanhado algumas informações, né? Assim, a gente teve leilões agora esse final de semana aí de aeroportos, de hidrovias, de ferrovias, de portos. Cara, vai precisar da galera de meio ambiente caindo aí no mercado aí, porque vai crescer demais. Muita ferrovia crescendo, né? Enfim, tem espaço, galera. Vamos se preparar, vamos estudar, vamos se especializar, e vocês não vão se arrepender. Obrigada, Fábio, pela sua participação, pela sua contribuição, por estar aqui hoje. Nossa, que honra que você aceitou o convite, sabe? Desde o primeiro momento você disse sim. Muito obrigada, Fábio. Você foi um dos convidados, assim, que falou assim, já coloca qualquer dia aí que eu vou. Então, eu te agradeço demais, porque você ainda deixou essa flexibilidade da agenda, porque o pessoal não sabe o que é esses bastidores aqui. Você imagina reunir esse grupo de profissionais dentro de um evento, você acertar data, horário, disponibilidade de cada um. Então, assim, Fábio, muito obrigada. Você trouxe grande valor aqui para o evento. O pessoal aqui, depois, eu vou ver se a equipe do portal conseguiu tirar uns prints, mas, assim, você teve muitos agradecimentos aqui. O pessoal foi agradecendo muito pelo seu conhecimento, por compartilhar, parabenizou você pelo seu trabalho. Então, assim, muito obrigada mesmo. Assim, estou muito feliz de ter você aqui. Você, com certeza, trouxe uma visão única, sabe? Para esse mercado de resíduos. Obrigada. Já que a ferrovia tem isso, essas características, né? Como a gente falou aqui, bem diversificado. Dá essa oportunidade da gente crescer, de aprender bastante, é todo dia um aprendizado. E passar, né, essas experiências, eu acho que é muito importante, né? A gente cresce também demais, né? Passando essa experiência, falando para vocês. Cara, você é parceira nossa há muito tempo,
né? A gente já se conhece há bastante tempo e é um prazer trabalhar com você. Esse trabalho que você está fazendo é maravilhoso, cara, continua, porque a gente precisa instruir o nosso povo, instruir nossos profissionais, dar oportunidade, cara, e mostrar, né, esse leque grande que tem de espaço, né, para todo mundo trabalhar. Não desanima, não termina a faculdade e para, não, continua, porque tem espaço, vai ter. Nosso país está crescendo, vamos acreditar nesse negócio. Né? Eu acho que a gente. Está na nossa mão fazer isso tudo. Então, obrigado pela oportunidade, cara, parabéns pelo trabalho, que isso cresça demais. E o pessoal que está aí, cara, tem o site da MRS, entra lá, tem um canal de comunicação. Com certeza, se vocês botarem alguma pergunta lá, cara, vai chegar na minha mão, na parte de meio ambiente. Essa turminha que está aí, né, que você falou, Lauriane, Marcelo, que a gente já conhece, cara, são parceiros nossos demais também, que eu devo muito pro dia a dia deles aí, e a minha equipe também, cara, e agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que a gente tem de viver e de trabalhar, né, e principalmente num tema tão importante que é o meio ambiente, né, que é cuidar da natureza, que é o bem que Deus nos deu, né, o mundo que Deus nos criou e nos colocou aqui dentro para viver. Né? Então, a gente tem que cuidar disso, né? Criar coisas novas para que a gente possa dar condição de vida para todos aqueles que precisam. Né? O artigo 255 da Constituição fala isso, né? Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Né? E aí são todos, os animais, as plantas, né? Todo ser vivo tem direito ao meio ambiente equilibrado, que foi o que Deus fez, né? Equilibrado, correto. Então, vamos ajudar, vamos trabalhar para que isso possa continuar dessa forma. Obrigado. Valeu. Obrigada eu. Fábio, eu vou pedir para você sair porque eu não consigo te tirar. Tem um xizinho em algum cantinho aí você consegue desconectar. Vê se você acha aí. A minha assessora de TI não está mais aqui. Cadê o TI aí para ajudar a gente nesse momento, né? Mas, tá bom, deixa comigo. Fica com Deus. Beijo, aí. Obrigada. Valeu, gente. Bom final de domingo para todo mundo. Eu só vou deixando aqui um recadinho com todos vocês, gente, enquanto o Fábio vai conseguindo desconectar. Vamos lá, olha só, eu ultrapassei muito tempo hoje, mas se por acaso cair aqui, não é culpa minha, tá? Então, olha só, amanhã o evento continua, tá bom? E aí a live de amanhã vai ser sobre gerenciamento de resíduos em grandes municípios. E quem vai estar com a gente é o Antônio Carlos, ele é superintendente comercial da empresa Estre, tá? E nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso. E o próprio Antônio Carlos já fez o gerenciamento de resíduos em grandes municípios. Tanto que ele tem muita experiência em municípios como São Paulo, Curitiba. E aí vai poder compartilhar muito esse aprendizado conosco também, essa experiência que ele tem. Então, não percam, tá? Com relação à parte de hoje, né? Eu gostaria muito de pedir para vocês... A gente vai subir um vídeo no IGTV aqui do Instagram, do Portal Sustentabilidade. Coloca, por favor, os comentários de vocês. O que vocês aprenderam com essa live hoje, tá bom? Coloca lá os aprendizados, porque isso nos ajuda muito. Eu vi que o pessoal foi comentando, mas é um volume de mensagens grande, sai rápido, eu não consigo acompanhar. Então, deixa no vídeo pra gente os comentários. E uma forma aí de demonstrar sua participação é compartilhando nas redes sociais, marca o Portal Sustentabilidade, convide outros amigos, outros profissionais para poder estar tendo acesso a esse conhecimento que está sendo compartilhado nesse evento, tá bom? E aí outra coisa, me perguntaram muito sobre o certificado, sobre o meu curso de gerenciamento de resíduos. O pessoal introduziu no tema e está empolgado, quer aprender mais. Então, assim, na terça-feira, na minha live, no final dela, eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, quem tiver interessado, é só acompanhar lá a minha live de terça-feira, que no final dela eu falo sobre o assunto. E sobre o curso também. Quero agradecer a participação de todos vocês. Assim, parabéns por estarem aqui em pleno domingo, né? Por estarem engajados, né? Dá muito orgulho de ver esses profissionais assim interessados. E aí, fiquem com Deus, boa noite. E amanhã estamos de volta aí às 18 horas, tá bom? Nos encontramos aí. Um abraço.